Bíblia, papel e caneta. E eu vou orar para que os amados recebam da parte do Senhor o perfeito entendimento. Porque ainda que eu possa estar aqui trazendo a sua palavra, pregando, é Ele que dá o perfeito entendimento. É Ele que testifica, o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Sou grata a Ti, Deus, por estar mais uma vez, Senhor, ministrando a Tua palavra. Já declaro que o meu trabalho ele não é vão no Senhor, declarando que haja testificação, o mover do Teu Espírito, porque está escrito, Pai, que o Senhor andaria entre os seus filhos, ou seja, se manifestaria, a qual o Senhor habita, e porque habita o Senhor manifesta, e assim eu declaro a manifestação, o testificar, em nome de Jesus, na vida dos eleitos, escolhidos e predestinados, desde antes da fundação do mundo, para estarem reinando em vida. Eu já declaro ministração de anjos, ministrando na vida de todos os eleitos, olhos iluminados, mentes iluminadas, mente de Cristo ativada através desse apostolado essa noite. Assim eu creio, assim eu oro, em nome de Jesus, e esse o ressuscitado para a tua glória. Abba, Pai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, muita chuva em Manaus, está meio frio, né? Por isso que eu estou assim de casaco aqui. O ambiente aqui ele é aberto, né? E não estou precisando nem de ventilador, ventilação, nada, porque a brisa aqui está fria, né? Esses dias tem chovido muito aqui. Glória a Deus, chuvas de bênçãos. Abba, Pai. Amados, glória a Deus pela sua vida, aos que estão no Ministério MGA, Manaus, aos que estão via Facebook, né? Porque é o Ministério Evangelístico. Nós temos um tema, amados, e hoje nós vamos estudar, né? E o Espírito Santo de Deus é que nos dá o perfeito entendimento, porque é diferente de quando se fazia um curso teológico, de quando se fazia um curso de liderança. Porque eu já participei de ministérios que fazia curso teológico, já cheguei a fazer 2 cursos e parei. E curso de liderança para ser líder de célula, né? Fiz muitos cursos também. Aqui não é um curso, amado. Aqui você aprende direto com o Espírito Santo. Aqui que eu digo, não é só aqui no MGA, amados. Aqui é com o Espírito Santo mesmo, porque é Ele que testifica. É uma aula com o próprio Espírito Santo de Deus, porque nós só somos vasos, né, usados por Ele, somos apenas participantes do Espírito Santo. A obra é dele, o testificar, o ensinar, o guiar é dele. Glória a Deus. E vamos mais um entendimento em graça. Glória a Deus. Mais um apostolado. O nosso tema é entendimento de Efésios 4:27, que tem o título de Não deis lugar ao diabo. Então, amados, nós vamos entender hoje, através desse apostolado, qual o diabo que Paulo se refere nesse texto. Porque você não pode fazer um texto e pegar ele e fazer uma doutrina. Não deixe lugar ao diabo. Quem é o diabo, né? Um opositor, um ser, você pode estar pensando. Então você já liga a palavra ao diabo. Mas você tem que ler o texto e o contexto e ver realmente do que se está sendo falado. Você não pode interpretar, amados. Você tem que crer como está escrito. Por isso Deus levantou ministros da palavra de Deus, que pôs na igreja os dons ministeriais. Glória a Deus. Então, o primeiro, temos que saber que diabo é esse, de que Paulo estava se referindo. Então nós temos que entender como Paulo entendia, né? Nós temos que ter esse entendimento e saber de que diabo ele se referia. Para que nós precisamos entender, para que o amado precise entender qual diabo
ele estava falando, nós precisamos entender, lá em Hebreus 2:14, primeiro que o diabo ele foi aniquilado, para que você entenda a segunda parte, que é a parte principal. Então vamos lá para Hebreus 2:14, porque se Paulo diz não dê lugar ao diabo, e esse diabo não é literalmente o diabo, é uma força de expressão, então cadê realmente o diabo? Precisamos primeiro entender o que aconteceu. Então vamos lá para Hebreus, o capítulo é o 2, o versículo é o 4. Aliás, 2:14. Hebreus 2:14, para que nós possamos entender qual o diabo que Paulo estava se referindo. Ainda iremos ler o texto. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, literalmente, Jesus derrotou ou aniquilou, e o diabo está operante. Então, amados, nós cremos como está escrito, porque se estiver escrito, nós cremos. Então, esse diabo, que é um ser espiritual que foi lançado, a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que teve a revelação da graça de Deus, ele diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Houve um objetivo de Deus se revestir em carne, porque, portanto, visto que os filhos participam da carne e sangue, filhos somos nós. Também ele, ou seja, Cristo, Jesus, participou das mesmas coisas, ou seja, também foi revestido em carne. Qual o objetivo? Né? As mesmas coisas, para que pela morte, ou seja, existe um propósito, né? Pela morte derrotasse o que tinha o poder, isto é, o diabo. Então, amados, aqui o verbo está no passado. Tinha o poder da morte, ele não tem mais. E derrotasse também já está no passado, já derrotou. Então, literalmente, o diabo foi aniquilado. Então, a partir daí, nós vamos entender o que Paulo falou em Efésios 4:27. Glória a Deus. E antes de nós lermos Efésios 4, né? Nós vamos ainda ler, ainda 2 textos ainda, porque nós precisamos entender, amados, que são 4 personagens, né? O diabo ele foi aniquilado, sobraram 3 personagens. Hoje, amados, não existe mais 4 personagens, porque o diabo foi aniquilado, sobraram 3 personagens. Se Paulo diz não dê lugar ao diabo, e o diabo foi aniquilado, restam 3: Deus, os anjos e os homens. Então, aqui Paulo não está se referindo de Deus, não está se referindo dos anjos. Então, quem sobrou? Os homens, né? E para que nós possamos entender que se refere aos homens, nós vamos ler 2 textos antes de nós entrarmos no assunto que é Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós já entendemos qual o diabo que ele está falando, que é os homens, né? Não é o diabo literalmente, porque ele foi aniquilado. Então entendemos. Agora vamos ver o que Jesus falou em João 6:63 sobre os homens, sobre a carne, sobre as obras da carne. João 6 e o versículo é o 33.
aliás, João 6, e o versículo é o 63. João 6 e 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Então aqui, Jesus disse que a carne para nada serve, amados. Se vamos falar dos homens, se vamos falar da carne, se vamos falar das obras da carne, o apóstolo, aliás, o Jesus segundo a carne, o Jesus de Nazaré, Deus revestido em carne aqui, ele diz que para nada presta, ou para nada se aproveita, né? Para nada serve. Agora vamos ver o que Paulo disse, que é o apóstolo dos gentios, que é o nosso mestre, que é o nosso apóstolo, está em Romanos 7, o versículo é o 18 e o 21. Romanos 7, o versículo é o 18 e o 21. Romanos 7. Paulo falando: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Então, a carne para nada presta, segundo o que Jesus falou. Segundo o que Paulo diz, não habita bem algum. Então, não espere que habite algum bem na carne, amados, porque nós temos duas naturezas. Temos a natureza de Cristo, essa natureza ela é espiritual, e temos a natureza carnal. Essa natureza carnal ela é a natureza de Adão, natureza adâmica. Essa, ela prevalece ainda, amados. Toda a obra consumada de Cristo, ela foi para o nosso espírito, foi para a obra espiritual de Cristo. A obra carnal, nós ainda precisamos, né? E entendemos agora, através do apostolado, que não habita bem algum. E o apóstolo Paulo diz: isto é, na minha carne não habita bem algum. Ou seja, não tem coisa boa, não espere coisas boas da carne, porque não habita bem algum. Glória a Deus. Porque nós somos santos, amados, mas a santidade de Deus, ela é no Espírito. Porque o que Cristo fez foi para o nosso Espírito. A santidade na carne, ela não tem, amados. Nós apenas vivemos guiados e ensinados pelo Espírito Santo a vivermos através das coisas espirituais e não vivermos das coisas carnais, porque a natureza adâmica ela continua. E o 21: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então Paulo quer fazer o bem, mas o mal está comigo. Que mal é esse? É a natureza de Adão, ou seja, temos essa natureza de Adão, né? Então ela está onde? Dentro de nós. Então ele quer fazer o bem, mas ele é tendenciado porque há uma força, né? Contra, ou seja, uma força contrária. Acho então esta lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então o mal está, amado. Mas lembrando que nós temos duas naturezas, a carnal, que é a adâmica, e a espiritual. E essa espiritual, ela deve prevalecer. Por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus. Para isso, Deus nos deu o Espírito Santo, para Ele nos guiar, para Ele nos ensinar, para Ele interceder por nós. Quando você não sabe nem mesmo como orar, não sabe mesmo como clamar, não sabe como tomar atitudes, o Espírito Santo está ali, amados. Eu tenho vivido alguns momentos ultimamente de crise, de dores, né? Eu tomo um remédio, eu vou orar, eu vou clamar, e eu vejo que a intercessão do Espírito Santo de Deus, porque às vezes eu estou tão mal de dor que eu não consigo nem orar, mas aí mesmo assim eu oro, né?
eu oro declarando, fazendo as minhas confissões de fé. Então, amados, nós podemos vencer, né, esse mal que está em nós. Ou seja, através do Espírito Santo que nos ajuda, que intercede, né, que se manifesta em nossa vida. Glória a Deus. Então nós já entendemos aqui sobre a carne, que nada, para nada presta, que é um mal que está em nós. Tem como tirar esse mal, amados, só quando nós morrermos, porque aí nós deixamos a vida carnal, a vida do reino, e passamos a viver a eternidade, porque nós estamos em Cristo, ou seja, Cristo em nós. Nós não estamos com Cristo. Com Cristo é o nosso espírito com Cristo, sem a carne. Então, o mal só realmente acaba se nós estivermos em espírito com Cristo. Então, aqui é luta, né? Mas, glória a Deus que tem o Espírito Santo de Deus para nos guiar, nos ensinar e interceder. Agora nós vamos para Efésios, que é o nosso tema. Entendendo Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. Vamos para Efésios 4. Para que nós possamos, os amados entendam melhor, vamos ler do 17 até o 32, até o fim do 20, do versículo do capítulo 4 de Efésios. Vamos ler o 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mas como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Então, amados, aqui Paulo está falando das obras carnais, literalmente está falando das obras da carne. Continuando, o 19, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação com avidez, cometeram toda a sorte de impureza. Então, novamente, ele está falando aqui das obras carnais, das obras da carne. Ele não está falando do diabo. Hebreus 2:14, a qual foi aniquilado. Ele fala aqui literalmente. Por isso que eu falei no início que você não pode pegar um texto e fazer doutrina. Precisa entender do que está sendo falado. Então, é o texto e o contexto, amado. Você precisa entender. Vós, porém, não aprendestes assim. O 21. Se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Vamos para o 22. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, novamente aqui, o apóstolo continua falando das obras carnais. O 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, aqui ele está falando das duas naturezas. Vos renoveis do espírito, amado. Porque se você for guiado pelo espírito, deixar que o espírito te guie, te ensine, testifique, amados, esse mal, ele não vai ter como ter força na sua vida. Glória a Deus. O 23. Vos renoveis do espírito no vosso entendimento. O 24. E vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então aqui Paulo está exortando: deixai a mentira. Quem mente, amados, é a carne, não é o diabo, amados. Não é o diabo que mente.
É a carne, porque o que o apóstolo Paulo diz: deixai a mentira e falai a verdade com o próximo. Então, ele está falando das obras da carne. O 26, irai-vos. Então, quem se ira, amado? É a carne que se ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, até ele disse: irai-vos, né? Mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O 27, que é o nosso tema: não deis lugar ao diabo. Então, amados, quando ele diz não deis lugar ao diabo, ele não está falando do diabo, o ser espiritual, Hebreus 2,14, que foi aniquilado. Ele está falando das obras carnais, ele está falando das obras da carne. Quem tem esse entendimento distorcido ou entende de uma outra forma, é que houve uma interpretação errada, amado, de falsos mestres, de falsos pastores, né? O que existe é uma falta de interpretação. Aqui, o Espírito Santo de Deus, amado, ele testifica para nós, porque nós cremos como está escrito e não precisa interpretar, é só crer como está escrito. Não deis lugar ao diabo. Aí, vamos ver que diabo ele está falando. Ele continua falando do diabo aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Então, quem furta, amado? É o diabo ou é a carne? São as obras da carne, são as obras carnais. Como ele falou lá em cima, no 25, pelo que deixai a mentira. Ele aqui está falando desse diabo, amado, dessa obra da carne. Não está falando do mesmo de Hebreus 2,14, porque aquele foi, glória a Deus, aniquilado. O 28, aquele que furtava, não furte mais. Ante o trabalho, fazendo com que as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então aqui ele está exortando a igreja: não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo: não furte mais, vá trabalhar agora para você sustentar sua casa, sua família. É isso que ele está dizendo. Não dê lugar ao diabo, é não minta mais, não furta mais, é não dar lugar para a carne, não dar lugar para a natureza carnal. Glória a Deus. O 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque quem fala a palavra torpe é a carne, amados, é a obra carnal. Mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. E o 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Porque quando nós damos lugar para o diabo, ou seja, damos lugar para a carne, amado, para as obras da carne, nós entristecemos o Espírito Santo. É diferente do que o sistema diz, que se você, eu já ouvi um pastor dizer, se você sair daqui da igreja e você for para um bar beber, o Espírito Santo vai ficar lá fora, lá no portão te esperando. Quando tu sair, ele volta. É uma brincadeira, né? Parece uma brincadeira. Mas não é isso que o Espírito Santo faz, amado. Ele não sai por nada. O que está escrito é que ele se entristece. Isso é o que está escrito. Entristecer não é sair, amados. Não é ele ficar lá fora, você deu lugar ao diabo, você deu lugar para a carne. Ele se entristece. É o que está escrito e é o que nós cremos como está escrito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O 31. Livrem de toda a amargura, ira, coleira, gritaria, blasfêmia e malícia. Tudo obra da carne. Em nenhum momento ele está falando do diabo aqui, amado.
Porque não deis lugar ao diabo é uma força de expressão. Não deis lugar ao diabo. Ele está comparando as obras da carne ao diabo. Mas não é o diabo de Hebreus 2,14. Ele está dizendo o diabo carne. Não deis lugar. Ele continua exortando a igreja a não dar lugar. Então, livre-se da amargura, a ira, a coleira, a gritaria, a blasfêmia e a malícia. Tudo obra da carne. O 32 para finalizar o texto. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Então aqui, amados, eu li o texto e eu li o contexto. Em todo o contexto que eu li, do 17 até o 32, o que nós podemos entender na graça, não deis lugar ao diabo, não deis lugar à mentira, não deis lugar à ira, não deis lugar à amargura. O que furtava não furte mais. É isso que é não dar lugar ao diabo, amados. Se você tinha gritaria, agora você terá o fruto do Espírito, amado. Agora, o mover de Deus em nosso meio, ou seja, a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Então aqui nós entendemos, amados, porque se estiver escrito, nós cremos. E o que está escrito, o que Paulo fala no texto e no contexto, são as obras da carne. Então, fique sossegado, porque no sistema, amado, o que é que diziam para nós? Não dá lugar ao diabo. Tu não abre brecha. Se tu abrir brecha, se tu der lugar para o diabo, ele vem, e ele vem forte, ele vem com tudo. É assim que o sistema te ensina. Ou seja, se tu mentir, tu está dando lugar para o diabo. Se tu roubar, tu está dando lugar para o diabo, porque está escrito não dê lugar para o diabo. Mas esse diabo é a carne, amados. É uma força de expressão. É a carne literalmente ativada, agindo na vida do abençoado, da abençoada. Nós ainda vamos ler mais alguns textos, amados, para que você tenha realmente o perfeito entendimento de que Paulo aqui realmente esclarece para a igreja que esse diabo aqui, ele está falando da carne. Paulo não teve intenção, amado, de falar, não deis lugar ao diabo, comparando com o ser diabo. Foi o sistema religioso que distorceu a palavra, não entendeu e passou errado, ou seja, houve uma interpretação e não se interpreta o que já está interpretado, se crê como está escrito, porque já está interpretado, porque o apostolado já é a interpretação da Bíblia, já é a interpretação da primeira graça, da lei, e em Cristo, qual nós estamos agora na graça, que é a segunda graça. Glória a Deus. Então é só crer como está escrito. Vamos ler ainda aqui 2 Coríntios 2 e 10. 2 Coríntios 2 e 10. Segunda Coríntios 2 e 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também perdoou. E ao que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então aqui, ele fala que se eu não perdoar, eu vou ser vencido por Satanás. Esse Satanás, ele é também uma força de expressão que é a carne, amados, né? Ou seja, se eu não perdoar, quem vencer é a carne. Aqui é uma outra força de expressão que Paulo também está falando. E quem não perdoa, ou seja,
é a carne que não perdoa. Ou seja, é a obra carnal. Então, quando Paulo aqui está falando ser vencido por Satanás, ou seja, não perdoar, deixar que o teu orgulho, né, deixar que a tua prepotência ela seja maior, ou seja, a obra da carne, ou seja, o diabo ou o Satanás, como ele fala aqui. Então são forças de expressão, porque quem magoa, amados? Ele não está falando literalmente aqui do Satanás, porque ele está falando de perdão. Quem perdoa é a carne, e quem não perdoa também é a carne. Então, amados, não se espante, não tenha medo do que está escrito. Então, quando ele diz para que não sejamos vencidos por Satanás, é para que não seja vencido pela carne, de não querer perdoar. Porque a carne, ela não quer perdoar. Porque quando eu quero fazer o bem, o apóstolo disse, o mal está em mim. Ou seja, qual é o mal? Carne. A natureza de Adão, ela não quer perdoar. Ou seja, o Satanás não quer deixar. Então é isso que ele está dizendo. Então é isso que nós não deixamos prevalecer. Então é isso o que o apóstolo Paulo está falando. Glória a Deus. Ainda vamos ler mais um texto, 1 Coríntios agora, o capítulo é o 6 e o versículo é o 12. 1 Coríntios 6 e o 12. 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, tudo é lícito. Se eu não quiser perdoar, eu posso não perdoar, mas eu vou estar sendo vencido por Satanás. Ou seja, eu vou estar sendo vencido pelo diabo, ou seja, a carne ativada. Então, eu posso não perdoar, mas não convém em mim. Então, eu preciso perdoar. Então, como ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque, amados, o que tem que prevalecer é o Espírito, a vontade de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se o diabo, que é o Satanás, não quer que eu perdoe, eu não me deixarei dominar. Eu vou perdoar. Eu vou falar com o irmão, eu vou falar com a irmã, eu vou falar com a pessoa, né? Pode ser no seu trabalho, pode ser um amigo. Então, você vai falar. Glória a Deus. Eu lembro que uma pessoa tinha uma divergência comigo, porque eu conhecia a graça, eu comecei a falar da graça para ela. Ela é do sistema religioso, daquele que o diabo está na tua vida, né? Começa a falar desse jeito. Então, eu comecei a falar para ela e ela disse, não, o meu Deus que eu creio não é esse teu Deus, não. Ou seja, começou a colocar dificuldade na nossa amizade. Para conservar a amizade, eu tenho que conservar minha amizade e separar o espiritual do carnal. Quando eu estou falando com ela, eu tenho que separar o espiritual. Porque se eu falar do espiritual, a carne, ela prevalece, ou seja, não há a amizade. Ela não quer saber de amizade, eu falando do apostolado. Então, para mim permanecer com amizade com a pessoa, eu tenho que falar só das coisas carnais, né, das coisas terrenas. Praticamente fiquei proibida de falar das coisas espirituais para preservar a amizade, né? No tempo de Deus, a hora que Deus falar para tocar novamente no assunto, mas no momento eu preciso não falar. Então, eu poderia estar cutucando ela, né? Mas não, eu estou quietinha, né? Esperando, aguardando o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, vamos a mais um texto. Vamos já finalizar. 1 Coríntios 10 e 13.
Então, amados, não dar lugar ao diabo é para que você entenda. Estou lendo textos paralelos para que abra o teu entendimento, para que você entenda, separar o que é obra da carne, amados. Quando Paulo está falando de Satanás e está falando do diabo, é a carne que ele está falando, da carne ativada. Ou seja, tu não querer perdoar quando tu tem que perdoar. Então, 1 Coríntios, o capítulo é o 10, o versículo é o 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O sistema diz que quem tenta é o diabo, e quem tenta, o que Paulo diz, é a carne. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então a tentação, ela é humana, ela é carnal, ela é terrena, ela não é do diabo. Quem disse que a tentação vem do diabo é o sistema religioso. Não está escrito, porque nós cremos como está escrito. Então, mais aqui, uma vez o apóstolo Paulo está dizendo que é terreno, é carnal, é essa natureza do homem. Ele está falando do homem, não é mais do diabo, mas é a carne, mas nós somos tentados pela carne, não somos tentados pelo Espírito, não somos tentados pelo diabo, porque ele foi aniquilado. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, ponto. E fiel é Deus que não vos deixará também acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Então, é humana essa tentação. Glória a Deus, né? E quem não passa por tentação, né? São vários tipos de tentação, vários e vários tipos. Então, para que o amado, a amada entenda que a tentação, ela não vem do diabo, ela vem da carne, ela é da natureza carnal. Glória a Deus. E vamos finalizar com a leitura de um texto que está em Gálatas 5. Vamos ler do 19 ao 21 e depois do 22 ao 25, para finalizar. Gálatas 5, 19 ao 21. Aqui, amados, literalmente Paulo está falando das obras da carne. E esse diabo aqui é que Paulo disse para não dar lugar. Por quê? O nosso tema é entendimento de Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Então, é esse diabo que Paulo está falando para não dar lugar. E aqui, Paulo não diz que é o diabo. Ele diz que é a carne. As obras da carne não é o diabo, amado. Primeiro ele começa, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Então, quando a gente estava no sistema religioso, se falava em prostituição, é a Maria Padilha, é a Pombagira, começa a dar o nome aos bois. Não está escrito nenhum tipo de entidade religiosa aqui. O que fala é as obras da carne são conhecidas. Não são os espíritos, não são os demônios que são conhecidos. Não é o que está escrito, amado. As obras da carne são conhecidas. Quais são? 2 pontos. E a cada um vem a vírgula. Prostituição. Aí vem a vírgula. A impureza. Aí vem a vírgula. Libertinagem. Mais uma vírgula. Idolatria. Feitiçaria.
vem a feitiçaria, amados. Aí você pode dizer, mas a feitiçaria é uma obra da carne e na macumba. Quando eu vejo o povo rodando aí e falando e tomando cachaça, eu já vi tudo isso, porque eu participava muito quando eu era criança do terreiro de macumba. Então, mas aquilo tudo é obra da carne, porque o que está escrito no início? As obras da carne são conhecidas, não é os demônios, não é o diabo, é as obras da carne. Então, feitiçaria é uma obra da carne. Por quê? Quando você passa assim em uma encruzilhada, porque eu já passei por vários, tem uma galinha preta morta lá. Quem mata a galinha? É a carne. Quem acende a vela preta? É a carne. Quem pinta as velas de vermelho, de preto, que é as cores mais usadas, vermelho e preto? Aquilo só é corante na vela, amados. É só corante colocado. Literalmente é a carne. É a carne que faz tudo isso. Não é nenhum ser espiritual. Não é nenhum demônio. Porque estamos falando aqui, as obras da carne são conhecidas. As quais são? Estamos na feitiçaria. Então, feitiçaria não é o diabo, amados. Quando você vai no terreiro de macumba, não é o diabo. Não é os demônios. É a carne, amados. É isso que não dá lugar ao diabo. Não dá lugar às coisas da carne. Ou seja, a inimizade. Quem é que cria inimizades? É a carne, amado. A porfias, os ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedizes. Amados, eu já vi muitas pessoas dizer, é o Zé Pilintra que faz ele beber. É o Zé Pilintra que faz ela beber. Aqui não está escrito que é o Zé Pilintra que faz beber, não. Aqui está dizendo que é obra da carne, amado. Obras da carne. Então a bebedice não é demônio. Bebedice não é o diabo. Bebedice é uma obra da carne. Assim como as drogas, né? Eu já vi também pessoas dizer que o espírito faz também com que a pessoa use droga, se prostitua, adultério. Amados, não é espiritual, é carne pura, obras da carne, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso gera medo. No sistema religioso, quando tu lia esse texto, não vai herdar o reino de Deus. Então, tu começa a se santificar, pagar preço, fazer 1000 coisas para te não cair em tentação. Entre aspas, né? Porque na carne não habita bem algum. O Paulo disse, o mal está em mim. Então, amados, o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui no texto, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não herdar não está dizendo que tu vai perder a salvação. Não está dizendo que tu não serás salvo. Porque Efésios 2:8 está escrito que nós somos salvos pela graça. Se nós somos salvos pela graça, e o 9, não pelas obras para que ninguém se glorie. Então aqui, as obras da carne, elas são obras humanas, carnais, obras realmente da carne. Então, não herdar o reino de Deus é você não reinar em vida. Porque, amado, se você rouba, você vai ser preso. Se você se prostitui, você pode adquirir uma doença. Se você adultera, você pode ser penalizado com um divórcio. Então, é uma penalidade terrena, não reinar em vida. É uma punição da carne. Porque o ladrão, ele cometeu uma obra da carne e ele foi salvo, mas ele foi punido na carne. O espírito foi salvo, mas a carne, ela foi punida. Então, não reinar em vida, amados,
não é perder a salvação, porque a salvação é pela graça, pelo que Cristo já fez. Então, não herdar o reino de Deus é não reinar em vida, amados. Não é perder a salvação, literalmente. Vamos concluir o 22 até o 26. Então, só prevalecem agora, amados, ou se está andando na obra da carne, ou se está andando no Espírito. Não existe andando com demônios. Ou prevalece a carne, ou prevalece o Espírito. Não é os demônios. Paulo deixa muito bem claro. O 22. O fruto do Espírito, porém, é amor. Aqui é andar no Espírito, né? O fruto do Espírito produz, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne e suas paixões e desejos. Ele não está dizendo aqui, os que são de Cristo, repreende demônio. Não é para repreender demônio, mas porque o sistema te ensinou errado. Não, tu tem que aceitar Jesus, aí agora ele te deu poder, autoridade para te expulsar os demônios, pisar em serpentes, escorpiões, né? É isso que o sistema diz para ti. E agora você pode expulsar os demônios. Mas não é isso. Os que são de Cristo, ou seja, nós agora em Cristo, crucificam a carne. Ou seja, não dá lugar ao diabo, ou seja, não dá lugar às obras da carne. E com suas paixões e desejos. Não dá lugar ao diabo literalmente. O diabo, os demônios, o espírito como falava para mim, não dá lugar ao espírito da prostituição, o espírito da bebedice, né? Então, para tudo, eles dão um nome de espírito. Aqui, Paulo dá nome de obra da carne, e são várias. 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Então, ou se vive no Espírito, como Paulo diz no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou se vive no Espírito e anda no Espírito, ou se vive na carne e anda na carne. Ou seja, e na carne você anda dando lugar ao diabo, ou seja, dando lugar à carne, à natureza carnal, à natureza terrena. E glória a Deus pela sua vida. E assim nós encerramos mais um apostolado. Creio que os amados, as amadas entenderam e receberam a revelação da graça de Deus essa noite. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Papai, glória a Deus, aleluia, Jesus. Papai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Creio, Senhor, por isso eu falo, que muitas ovelhas receberam a revelação da graça de Deus. Houve testificação e continuará havendo testificação também quando receberem através da gravação que ficará no canal. E isso tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida dos eleitos aqui no Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela vida dos eleitos via Facebook também que nos acompanharam